ocasião é essa, né, que nós estamos vivendo. A gente precisa encarar de frente. Nós não podemos fugir. Fugir apenas que a Bíblia nos apresenta que é fugir da aparência do mal. Mas diante das calamidades, diante das lutas diárias, nós precisamos realmente encarar com a fé e a confiança que nós temos no Senhor. E a sabedoria bíblica, ela é indispensável, é a espada do Espírito, né, que Paulo vai nos apresentar. Nós devemos estar revestidos disso. Então, esse livro foi escrito, né, nos últimos dias de março de 2020 e num local realmente que a gente estava na linha de frente mesmo da pandemia global, né, conhecida como coronavírus, ou tecnicamente chamada de Covid-19. Então, é um vírus que afeta os pulmões e, nos piores casos, mata por asfixia. Fico imaginando a dor, né, das pessoas que passaram por isso e que, infelizmente, partiram por conta de momentos como esses, últimos segundos serem ceifados por conta de elas não conseguirem respirar. Ai, meu Deus, a gente até respira fundo na hora dessa, né? Uhum. Porque a gente começa também a valorizar, né? Porque a cada respiro é uma oportunidade que Deus nos dá. Deus, ele, quando ele soprou ali, né, lá no Éden, o fôlego de vida em Adão, nas narinas, ele concedeu realmente aquele boneco que era apenas um barro, se tornar alma vivente. E ver o que essa doença, né, pode causar, justamente a ruptura disso, nos faz, nos traz muitos questionamentos. E a primeira morte desse vírus foi relatada na China em 11 de janeiro de 2020. Né? A primeira que foi realmente detectada sobre isso foi no dia 11 de janeiro de 2020. E, e hoje nós podemos perceber que são centenas e milhares de casos, né, de infecção em todo o mundo, com dezenas de mortes, né? E são dadas várias medidas para que nós possamos conter, né, o avanço dessa epidemia, enquanto ainda que não temos uma resolução, né, final para que possa cessar a contaminação do vírus. Essa é a perspectiva humana que nós temos. Mas agora nós queremos transcender realmente, porque a palavra de Deus ela faz isso com a gente, faz com que a gente possa parar de ver a nossa perspectiva humana, que é limitada, para ver como Deus está vendo tudo isso, o que Deus pensa a respeito disso, porque nada pega Deus de surpresa, apesar de ser algo imprevisível para a gente. Deus ele está no controle, a gente crê nisso. E é a partir do que ele nos já tem apresentado durante toda a sua revelação das Sagradas Escrituras, nós podemos ter a certeza que podemos encarar esse momento também com muita confiança no Senhor. Para isso que nós estamos aqui, para poder acrescentar de alguma forma e que você possa crescer em fé diante desse momento difícil que estamos vivendo. Então, e sobre o autor, né, é bom a gente falar um pouquinho que ele também já é ele está envolvido no grupo de risco. Nós jovens talvez não são tanto afetados quanto as pessoas que são contaminadas, que já são um pouco mais idosas. Mas isso também não tem fugir da regra de que muitas pessoas jovens também estejam contraindo, estejam passando por momentos difíceis. Mas ele, no caso dele, é ainda mais difícil, porque ele tem 74 anos e com as outras doenças que ele já tinha adquirido, nos pulmões dele mesmo estão comprometidos, com um coágulo de sangue, tem uma bronquite sazonal, que tudo isso faz com que poderia... Então, olha só como é que ele estava envolvido em uma situação tão difícil para escrever isso. E não foi alguém que estava bem, né? Ele até vai questionar essa questão de se sentir bem. Quando a gente pergunta aqui, meu líder, quando falou, e aí, Sam, como é que tá? Tudo bem? Eu respondi, tudo bem. Mas, na verdade, ele até fala que nós deveríamos responder assim: me sinto bem, porque realmente nem sempre nós sabemos a nossa real situação. Né? Será que estamos bem realmente? Só Deus sabe. Então, diante disso que ele estava vivendo ali, né? Também
uma pessoa parente próxima dele também tinha contraído sido infectado pelo coronavírus. E ele, quando ele está escrevendo esse livro, ele fala assim: quiçá não viverei para ver este livro publicado. Olha só como é que ele entendia o momento que nós estamos vivendo como algo que poderia cessar a vida dele antes de ele até mesmo concluir esse livro e não ver esse livro ser publicado. Mas mesmo assim, ele queria que a igreja do Senhor tivesse uma resposta. E ele fala que uma pandemia como essa tem milhões, né, de lições para a gente, para que nós aprendamos. Mas ele elencou 6, né? E a principal, a que nós vamos agora falar, e eu queria falar com Janaína a respeito justamente qual é o convite que ele faz para a gente a partir do que nós estamos vivendo. Janaína, por favor. Oi, o pessoal está perguntando qual é o nome do livro. Você tinha falado de Coronavírus e Cristo. Coronavírus e Cristo. Ô, Sam, fala para o pessoal também onde que eles conseguem baixar e adquirir o Isso. livro. Pelo aplicativo da Editora Fiel. Se vocês clicarem aí então, quando vocês vão baixar o aplicativo no celular, se clicar em Editora Fiel, vocês vão encontrar, é um dos primeiros livros que estão lá gratuitos para quem quiser acessar esse livro. Uhum. Super indico. Sim. É, foi um desafio muito grande estar aqui falando sobre esse livro, porque, assim, diante dessa pandemia, você vê tantas coisas acontecer, daí você lê um livro como esse, um livro que ele traz uma perspectiva sobre a Bíblia e sobre os acontecimentos, assim, que é muito difícil você conseguir resumir aqui em uma live. Por isso que a gente propôs, Samuel, eu achei bem bacana essa iniciativa do líder e sua de propor aqui sobre essa conversa, não apenas em uma live, né? Mas em muitas outras, porque assim, quando você começa, ó, quando Samuel me chamou, e falou sobre o livro, eu falei, meu Deus do céu, me manda agora que eu quero. E quando eu comecei a ler esse livro, eu não queria mais parar. Só que, em contrapartida, eu ficava assim, meu Deus, eu preciso parar e pensar em todo o conteúdo que ele está trazendo aqui. Porque, assim, são muitas coisas que tocam o nosso coração. Então, ele fala justamente essa questão de que o que Deus está fazendo, o que Deus quer com diante desse vírus. Então, ele traz aquela visão do macro. Deus, ele tem um propósito maior, mas ele também tem um propósito na vida de cada um de forma individual. John Piper vai dizendo ali que Deus ele trabalha na nossa vida conforme as nossas particularidades. Mas mesmo usando a nossa particularidade, ele não deixa de olhar para o objetivo maior. Ele está vendo o objetivo maior. Eu lembrei sobre isso, Sam. Eu lembrei daquele jogo de Lego. E aí, esse jogo é assim, ele é as pecinhas e você vai montando. O jogador, quando ele começa a montar, ele só vê as pecinhas isoladas. Ele sabe que aquele jogo, ele vai formar um cenário maior, ele sabe que pode formar uma paisagem, pode formar um desenho do que ele gosta, mas ele não sabe o resultado final. Ele precisa ir montando pecinha por pecinha. Mas o criador do jogo, ele sabe, ele viu o cenário, por isso ele criou, ele te colocou ali. E nós jogamos de forma totalmente diferente. Talvez eu queira começar a montar pelo iniciozinho, talvez você queira montar pelo final, mas mesmo assim, nós vamos chegar no objetivo maior. E o que eu gostei bastante desse livro com relação ao que essa parte que você falou sobre nós não estarmos bem, mas nós nos sentirmos bem. Porque diante dessa situação, dessa pandemia, é difícil a gente falar que nós falamos que estamos bem, porque diante do cenário da economia, diante de as pessoas morrendo e as coisas acontecendo, é difícil nós falarmos que nós estamos bem, mas nós precisamos dizer que nós nos sentimos bem, não como autoafirmação para depois nos sentirmos, mas porque nós sabemos que nós temos uma rocha e essa rocha é Cristo. E aí, John Piper, ele propõe, nesse livro todo, ele propõe sobre isso, sobre ter a rocha que é Cristo, debaixo dos nossos pés. Exatamente. E é interessante também para introduzir esse livro que já
Uhum. também aos pensamentos que as pessoas tiveram quando houve a gripe, né, espanhola, e ele também cita Sim. a respeito disso, quantas pessoas foram ceifadas, e aí, às vezes as pessoas estão assim ainda meio que descartando o uso de máscara, né, para você ter ideia, né, que nesse contexto, teve uma pessoa que foi fuzilada só porque não estava utilizando a máscara. Sem máscara. Uhum. E olha só, então assim, a máscara significava justamente conter o avanço do vírus ali naquele momento, né? Então assim, já aconteceu isso durante outros momentos no mundo. E qual foi a busca, né? O que foi que levou as pessoas a se firmarem diante disso? Então, os ministros às vezes falaram que poderia ser o Armagedon. Então, assim, são muitas questões, né, que são colocadas, se é o fim do mundo com isso, mas às vezes a gente não tem uma visão correta da situação, porque a nossa dor se passa e nós centralizamos tudo, todo o contexto do mundo e tudo que ainda vai acontecer na nossa dor. E, na Uhum. verdade, nossa dor, ela tem uma pedagogia, algo que nós precisamos aprender com ela e, principalmente, não deixar que ela nos sufoque. E essa rocha vai ser justamente aquilo que nós vamos nos dar firmeza Uhum. para a gente superar. Então, diante de tudo que a gente já ouviu aqui, o que acontece? Qual deve ser a nossa postura correta, né? Temos realmente essa rocha, né, que Janaína falou aqui, debaixo dos nossos pés, uma rocha que não pode ser abalada nunca, né? Uhum. Isso não, e se quando acontecer novamente, como é que será a nossa, se Deus não permita, mas isso deve ser sempre uma lição para a gente na nossa vida, Ô, né? Poxa, De estar mais fortes, né? Sair mais fortes disso. uhum. E você falando aí, eu me lembrei agora, ele falando assim que quando ele se propõe a responder, aí ele mesmo faz a pergunta: o que Deus está fazendo através do coronavírus? Quais são os seus propósitos? E aí a resposta dele é assim que ele sempre está fazendo 1 bilhão de coisas que não sabemos. Então, assim, você pode perceber, Deus sempre está fazendo 1 bilhão de coisas que a gente nunca sabe, mas a gente tem certeza que é para o nosso bem, né? E, e, e quando ele fala isso, ele se baseia em Salmos 40, versículo 5, e eu gostaria de ler. Fala assim, Salmos 40, versículo 5, que diz: Senhor meu Deus, quantas maravilhas tem feito, não se pode relatar os planos que preparaste para nós. Eu quero proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. Então, o salmista ele diz que os planos são maravilhosos. Aí você olha diante desse cenário e diz: como esses planos podem ser maravilhosos para mim? Como que toda essa morte, como que todo esse caos pode ser maravilhoso? Mas nós sempre perguntamos o porquê e nós esquecemos de perguntar o para quê. Para que Deus fez isso? Será que é para mudar a minha perspectiva diante dele, o meu posicionamento diante dele? Será que é para que eu olhe o outro, para que eu perceba o outro? Será que para que eu me aproxime do outro? Ou a reconciliação, a nossa reconciliação com Cristo? Então, assim, tem muitos motivos. John Piper ele fala assim que diante das respostas, ele propôs só 6 respostas, e dessas respostas nós poderemos tirar outros bilhões de respostas, porque no macro e no micro ele faz para o mundo e para nós também. Exatamente. Então, na primeira parte do nosso livro aqui, do conteúdo que o John Piper apresenta, ele fala sobre o Deus que reina sobre o coronavírus, né? Deus, ele rei, continua no... Às vezes as pessoas até perguntam assim, né? Onde está Deus? Deus está no mesmo lugar, onde ele sempre esteve, no seu trono, governando tudo. Agora, se nossas expectativas elas foram frustradas, as de Deus não. Deus, como Janaína acabou de dizer, Deus ele tem propósitos em todas as circunstâncias da gente. E ele está reinando diante do coronavírus. E é interessante porque quando a gente fala de vidas ceifadas, né, a gente fala assim, meu Deus do céu, o Senhor está permitindo, no mínimo permissão de Deus acontece, porque nada nesse mundo pode acontecer sem a direção de Deus. Então, o único que realmente pode fazer isso é Deus, ceifar, tirar a vida, porque Deuteronômio mesmo diz que ele tanto dá a vida, né,
como assim, Deuteronômio 32, versículo 39 diz assim: eu mato e eu faço viver. Então, aqui Deus, porque só ele pode fazer isso, e ele não é um assassino, porque ele deu a vida pra gente, né? Quem de nós aqui pediu para nascer? Eu sempre faço esse questionamento, né? Quando vamos iniciar alguma coisa a falar a respeito do que Deus ele tem propósito, eu sempre falo justamente isso. Se nós estamos vivos é porque Deus nos deu a vida. Então, Uhum. ele pode tirar. Então, diante do o coronavírus não tá tirando a vida de ninguém. Deus está permitindo. Jó é um grande exemplo para a gente. Nossa vida, quando está nas mãos de Deus, ninguém pode nos tocar. Nada pode acontecer conosco se Deus não permitir. E se Deus está permitindo, Deus ele tem um propósito com isso. Quer vivo, quer passando dessa vida, existe um propósito e agora é isso que nós precisamos entender. Isso que é o reinar de Deus sobre o coronavírus. Então, a partir disso, não sei se já não quer falar algo a respeito disso, porque ele vai falar sobre as probabilidades, né? É isso que eu... Uhum. E aí, se você, quer dizer então caso você não confie, não tem essa fé, você vai confiar em quê? Uhum. Né? Então E, ele vai dizer que ele é compelido a escrever, pois contar com a sorte é um lugar muito frágil para você colocar sua esperança. Probabilidades também de 3 ou 10%, juventude ou velhice, saúde comprometida ou histórico sem doença, né? Ambiente rural, urbano, auto-isolamento, né? Ou ficar em casa com amigos, apostar na probabilidade fornece pouca esperança, não é um lugar firme para permanecer. E aí ele convoca, né? Existe uma maneira melhor, há um lugar melhor para permanecer, uma rocha de certezas em vez de areias das probabilidades. Isso ele faz o link com aquilo que Jesus falou sobre a casa construída na areia e a casa construída sobre a rocha, né? Lá em Mateus está escrito isso. E Jesus ele menciona justamente isso. Onde está firmada a nossa casa? Nós temos construído nossos objetivos aonde? Né? E aqui justamente isso. Todas, se não forem Deus, tudo é areia movediça. Ela não vai dar firmeza para você, né? Apostar na sorte, nas probabilidades, onde vão nos fazer ainda mais frágeis diante dessa situação. uhum. Sim, E né? ele fala essa questão, né, de nossa esperança, ela não deve estar firmada nas probabilidades, mas ela deve estar firmada em Deus. Daí alguém pode perguntar, então a gente deixa de viver o presente, o aqui e agora, para viver só olhando por vir. Aí ele diz que a nossa esperança, ela não é passiva, ela é ativa. Embora a nossa esperança, que é objetivada é só objetivada para o futuro, mas essa esperança, ela gera uma ação, né? Ação de esperar em Deus, a ação de que se eu espero em Deus, logo eu estou me movendo no futuro. Exatamente. E essa esperança ativa, né, que nós temos, todos nós, de alguma forma, temos. De menos ou maior grau, precisamos ter. Se nós levantamos, né, para conquistar alguma coisa durante o nosso dia, essa esperança tem que ir com a gente, né, que esse dia vai ser bom, que a gente vai conquistar, que a gente é, nós dormimos, né, acordar no outro dia é algo que a gente não tem esse poder. E a gente vai entender justamente isso, vai ver a nossa fragilidade diante dessa circunstância e vai começar a olhar a vida e dar ainda mais valor, né, à nossa existência, porque foi Deus que é, planejou e tem sempre um propósito e um plano melhor do que o nosso, né? Todos os projetos talvez que foram de alguma forma aí abalados, né? Porque ele creia que Deus ele tem sempre algo maior para você e melhor, né? Não deixe a sua esperança diminuir, pelo contrário, faça disso uma forma de você se fortalecer em Deus. Então, mas para que haja esse fortalecimento, ele vai falar sobre como Deus fala com a gente, né? Isso é interessante porque ele diz que ele não ouve vozes. Então, é engraçado isso porque a revelação que ele tem de Deus
é toda baseada na palavra, na Bíblia Sagrada. E onde ele consolidou sua fé exclusiva. Ele vai dizer que, que a fé dele, a confiança de Deus fala, de que Deus fala, está enraizada no fato de que a Bíblia é a sua palavra, né? Ele falou de uma vez por todas e ainda fala em sua palavra. Deus, ele se revela a cada um de maneira. É por isso que Deus ele fala assim: achegai-vos a mim e eu chegarei para vós. Então exige uma atitude de nós buscarmos, nós temos buscado realmente na palavra de Deus, né? As sobre os nossos dilemas, a Bíblia, e ele vai dizer assim algo muito interessante: a Bíblia corretamente entendida é a voz de Deus. Não é pegar a Bíblia e distorcer de alguma forma e achar que, né, fazer da Bíblia um mantra, né, recitar ali, não, agora eu tô forte. Não, não é bem isso. Na verdade, a Bíblia ela precisa ser corretamente entendida, né? Porque a partir disso ela vai gerar fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, hoje você tem mais essa oportunidade que vocês estão aqui com a gente ouvindo a palavra de Deus. Como é que estamos entendendo melhor, certo, corretamente a palavra de Deus para lutar contra o coronavírus de maneira correta? Então, aqui ele vai dizer também que em Tessalonicenses 5, capítulo 5, versículo 9, 1 Tessalonicenses 5:10, vai dizer assim: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Então, as pessoas que partiram com Deus, elas estão vivendo agora uma, uma vida ainda mais plena, né, junto do Senhor. Agora, as pessoas que realmente não têm essa confiança e não se entregaram para Jesus, como é que elas estão, né? Essa vida, ela não teve uma fé, não está na rocha, não está afirmada. Então, essa é uma oportunidade de a gente realmente priorizar o que realmente é importante, que é a busca do Senhor nesse tempo, para que nossa fé esteja firmada. Então, se Jana quiser falar a respeito de algum tema específico também, nós sabemos que nosso tempo não é muito longo, né, Jana? É verdade. Então, eu Eu, queria deixar você. eu queria falar sobre uma resposta. Ele se propôs a responder o que Deus está fazendo através do coronavírus em seis respostas. E de todas, assim, eu fiquei, meu Deus, a gente precisa falar e o tempo é limitado. Então, eu escolhi uma delas para a gente abordar aqui, mas antes disso, do que você estava falando, eu queria citar o que ele fala no livro, que é assim, ó, essa é a frase dele escrita no livro. Tenha cuidado antes de menosprezar o porvir. Pode ser que quando o seu porvir for bonito e seguro, o seu aqui e agora seja doce e proveitoso. Então, ele está falando justamente isso, que muitas vezes a gente vive só no aqui e agora, e esquece de viver o porvir, esquece de entender que há uma segunda vinda de Cristo. Jesus está voltando para nos buscar. Ah, mas foi dito há tantos anos atrás, Jesus está vindo e nunca veio. Uma professora uma vez falou para mim o seguinte, foi uma aula, ela falando assim que se a gente for perceber, nós estamos morrendo todos os dias. Todos os dias eu acordo pela manhã e células do meu corpo morrem. Todos os dias aquela ideia que eu tinha morre para nascer uma nova. Todos os dias tantas coisas morrem na nossa vida, sabe? Então, assim, se nós estamos morrendo todos os dias, se muitas coisas estão se passando, por que não nos lembrar do porvir? Lembrar que há uma esperança para nós depois desse aqui e agora. E o que eu acho mais interessante em John Piper é que, assim, por mais que ele fala sobre esse porvir, fala sobre a vinda de Cristo, ele fala sobre o Deus que está como se diz, ele está preocupado com a nossa alma, mas Deus está preocupado com o aqui e agora também. Ele está preocupado com a providência, com o amanhã nosso, com o nosso bem-estar. Mas ele tem uma visão muito maior do que nós. E essa confiança, né? Ele fala que é uma esperança poderosa, porque é poder presente.
porque a esperança impede a esperança impede que as pessoas se matem, né? Agora, ajuda as pessoas a sair da cama e ir trabalhar agora, dá Uhum, sentido à vida cotidiana, mesmo a vida trancada em quarentena como nós estamos em casa uhum, agora, libera do egoísmo advindo do medo, da ganância agora. Então, assim, a gente fica pensando só no porvir, mas não. O quanto que Deus ele tem nos dado a poder para vencer diariamente as lutas, capacita, né, o amor, a intrepidez e o sacrifício agora. Nos faz fazer essa live agora. E a Né, nossa Léo? esperança, que está em Cristo no futuro, no porvir, está me fazendo me sentir bem agora, diante de toda essa situação, diante de todas essas coisas. Exatamente. E aí é justamente o próximo tema que vai fazer assim. E aí, e como é que está as mãos de Deus sobre o vírus, né? Porque parece que meio que incontrolável, né? Incontrolável, mas na verdade, Lucas aqui na nossa live até escreveu, né? Crente que não tem esperança na vinda de Cristo precisa se converter novamente. Realmente, Lucas. A nossa esperança principal é essa, é ter essa confiança no porvir, mas ela nos capacita já para vencer os dilemas de agora. Então, o Uhum. que acontece? Eu queria que a gente tivesse essa certeza que Deus ele está realmente agindo agora nas nossas vidas. Então, sobre isso, né, é interessante que ele fala assim, é isso que eu poderia dizer em defesa da doce palavra de Deus para mim no consultório, né, quando ele passou por outros problemas sem ser realmente o coronavírus, que ele viva ou morra, Deus ele falava com ele, você estará comigo. Então, assim, a certeza que Deus está conosco, quer na vida ou na morte, essa é a maior esperança. Nos capacita para agora, mas sabemos que também existe uma esperança que, quando nós estivermos ali, na último fôlego de vida, né? É aquilo que Pedro falou. Para onde iremos nós? Só tu tem palavras de vida eterna. É naquele momento você pode ter certeza. O último suspiro talvez, da nossa irmã, né? Nossa querida irmã, Fabiana Anastácio, com certeza foi pensando justamente na esperança da vida eterna que ela teve em todo momento que ela viveu aqui na Terra. Então, essa esperança é através do que? Da morte e ressurreição de Jesus. Jesus ressuscitou. Então, a morte não tem poder maior que Cristo. Então, o coronavírus também. Eu não sei como é que nós estamos de tempo, mas acho que ainda. Acho que estamos. Dá para caminhar mais um pouquinho, Jana. Uhum. É, é, você quer que eu fale logo da resposta dele, né? Pode? Sim. Uma das respostas dele, eu até escrevi aqui o que ele falou, achei bem interessante, ele dizendo assim que Deus está Sim. despertando as raízes dos cristãos acomodados. Tá ouvindo, Sam? Eu não sei se Samuel? travou para você. Eita, acho que não. A sua Ah, também tá travando. Você tá ouvindo? agora eu tô ouvindo. Pode seguir. Pronto. Diante das respostas dele, eu escolhi essa, que diz assim: através do coronavírus, Deus está despre- desprendendo as raízes dos cristãos em todo o mundo para libertá-los para algo novo e radical e enviá-los com o evangelho de Cristo aos povos não alcançados do mundo. Quando ele traz essa resposta, eu fiquei me perguntando o seguinte: por exemplo, Samuel, qual a probabilidade de pessoas no seu trabalho, por exemplo, qual a probabilidade de pessoas no seu trabalho conhecer a Cristo? Talvez essa pessoa no seu trabalho, ela não tem um familiar cristão. Talvez no seu trabalho ele não tenha um amigo cristão, entende? Então, assim, qual a probabilidade que essa pessoa tem de conhecer a história de Cristo, de conhecer a proposta de Cristo, que é vir nos buscar novamente, ou vir nos buscar.
Então, assim, Deus, ele está fazendo com que nós nos levantemos. Ele não está nos tirando dessa zona de conforto e nos levantemos. Talvez eu não vou para outro país falar sobre Cristo, mas tem pessoas aqui ao meu redor que precisam de Cristo, que não tem possibilidade de ouvir falar sobre Ele. Mas eu sou essa possibilidade, sabe? Essa possibilidade de falar que há um Deus que nos dá esperança. E essa esperança, ela não é morta. A nossa fé, ela não é morta. A nossa fé é viva. E eu coloquei aqui uma passagem sobre isso. Eu coloquei a passagem em João 4, falando sobre a mulher samaritana. A mulher samaritana, quando ela está no poço e ela vai buscar água, veja, ela vai buscar água a que horas? Ao meio-dia, na hora que o sol está mais quente. As mulheres normalmente iam buscar pela manhã, mas ela com vergonha da situação, acredito que com vergonha da situação dela, ela disse o quê? Eu não, eu vou buscar água ao meio-dia, porque eu não vou encontrar ninguém, eu não vou encontrar pessoas para me julgar, eu não vou encontrar pessoas para falar sobre os meus problemas, eu vou lidar com meus problemas só e vou buscar essa água. Quando Cristo se propõe a falar com ela, Cristo faz o quê? Oferece o que ela precisa. Oferece o que ela precisa Verdade. e diz assim, ó, eu tenho água para te dar. E essa água é vida e vida eterna. Ela falou, eu preciso dessa água. Ela estava pensando o quê? Ela estava pensando no natural. Se eu tiver dessa água viva, se eu beber dessa água, nunca mais eu precisarei voltar aqui a esse poço. Poço onde me traz humilhação, poço onde eu tenho que reviver todas as minhas dificuldades, onde eu tenho que reviver todo o meu passado, todo o meu futuro e o meu presente, todas as coisas que estão acontecendo comigo. Eu não quero voltar aqui mais nesse poço. Eu preciso beber dessa água e esquecer dos problemas. Cristo diz o que para ela? Vá e busque seu esposo. Ela disse, já tive 5. Então, Cristo ele vai diretamente na ferida dela. Ela queria o natural, ela queria o necessário ali na hora. Mas Deus sabia da verdadeira necessidade dela. Se fosse a água que eu te der, você nunca mais terá sede. Agora eu fiquei pensando, provavelmente, a Bíblia não diz isso, mas provavelmente essa mulher ela voltou ao poço várias outras vezes para buscar água, mas para saciar o fisiológico e não mais a alma, porque a alma havia sido cheia, transbordada de Cristo, transbordada do amor do Senhor. E outra coisa que eu fiquei pensando, assim, Jesus, ele deu um senso de propósito para aquela mulher, não é? Ela só vai para o poço como uma obrigação, ir lá e buscar água, voltar para casa, ir lá buscar água, voltar para casa. Mas Jesus ele dá um senso de propósito. Ela deixa o balde imediatamente, ela fala, eu não quero fazer isso, não é isso que eu quero fazer. Eu vou lá na cidade e eu vou falar desse rapaz, desse Jesus que falou toda a minha história. Ele contou tudo que ele falou que eu preciso. Ele me deu a água da vida. Então, naquele momento, ela se torna o quê? Ela se torna missionária. Porque missionário não é isso? É falar do evangelho, é falar das boas novas. O evangelho não missionário não é olhar para a necessidade do outro, né? Nós não somos apenas, missionário não é apenas levar ação social, você faz uma ação social, você cuida do corpo, sim, você alimenta pessoas famintas, você veste pessoas que precisam de veste, você olha a necessidade física do outro, mas para além disso, você se preocupa com a alma dessa pessoa, o espírito, onde essa pessoa ela está, o que essa pessoa tem sentido nesse momento. Ela está de fato se relacionando com Deus, ela está de fato entendendo quem é o Senhor quem é o Senhor na vida dela. Então, assim, essa mulher, ela corre, vai lá e fala assim, ó, vem ver, corre que tem um rapaz ali que ele contou toda a minha história. Por mais que as pessoas da cidade foi para lá para ver o que a mulher tinha dito, mas depois eles mesmos viu o Senhor. Então, eles não ficou pela história da mulher, eles ficou pela sua própria história. Então, o Senhor, ele foi mudando vidas e vidas. Isso que você fala, eu me lembrei quando ele disse que sobre a experiência agridoce. Isso, gente, isso é Interessante. perfeito.
Porque quando ele diz sobre isso, eu fico imaginando quando Jesus toca justamente no ponto, ela veio buscar água, mas na verdade a sede dela era muito maior. Talvez nós estamos focados apenas no coronavírus, mas talvez Deus ele tem algo muito maior para fazer nessa circunstância tão difícil. Não é só matar a nossa sede, Deus quer. Não é só esse coronavírus desaparecer. Mas o que que Deus quer transformar a nossa vida? Ela veio ali apenas sendo mais uma mulher, se tornou o quê? Uma mulher que foi levar as boas novas, uma mulher missionária, Uma uma mulher mulher ali missionária. que veio foi para transformar. E na verdade ela tocou em tantas pessoas e muitas pessoas por meio da vida dela conheceu a Cristo. Uhum. Então, na verdade, Deus ele tá agindo em todas as circunstâncias, né? Então, um dos tópicos que ele vai dizer sobre isso é justamente no que Deus quer, ele faz. É engraçado que quando Deus ele vai falar, Jesus ele vai falar para os discípulos a respeito de passar em Samaria, ele sabia que era um problema, porque os samaritanos não tinham Boa uma relação. recepção muito boa, né, Uhum. diante de um judeu. Mas o que acontece? Ele fala, é necessário passar por lá. Fazia parte do cronograma de Deus passar por Samaria, um lugar não muito receptivo para um judeu, mas era necessário porque Deus ele ama as pessoas e diante dessas pessoas, diante de tudo que nós estamos vivendo, Deus ainda não deixou de amá-las, né? O que Deus quer, Ele faz. Então, o objetivo que Jeová coloca é justamente Deus mostrar que Ele governa sobre tudo e Ele é totalmente sábio. Ele é soberano sobre o coronavírus que ele quer muito mostrar que é uma boa nova, né? Na verdade, é um segredo de experimentar a doçura de Deus. Na verdade, é um segredo de experimentar essa doçura, mas quando Deus ele nos providencia, aí ele vai dizer sobre algo agridoce, que é algo que Uhum. parece, apesar de amargo, Se torna doce. tem algo doce naquilo, que é justamente a Uhum. revelação de Deus. Aquela mulher, quando ela foi confrontada a respeito do seu passado, ela não gostou. Com certeza ela queria esconder aquilo. Mas, na verdade, quando ela se revelou, ela mostrou para Jesus realmente a sua dor, e considerou aquela pessoa que estava na sua frente não era mais um, era realmente o Messias e Cristo, né? Cristo, o nome desse livro, é o nome em grego de Messias. Então, assim, Deus ele está querendo revelar mais e mais a pessoas durante toda essa pandemia. E aí ele vai dizer sobre a experiência agridoce. Eu sei que você está ali com com a boca aí cheia de água falando sobre essa experiência agridoce. E aí, de novo, essa experiência agridoce, a questão de que esse coronavírus é o porquê ou o para quê? Talvez os discípulos perguntassem assim: por que que Jesus está falando com essa mulher? Nós não nos comunicamos com os samaritanos. Mas, mas Jesus ele tinha um propósito maior. Ele diz, não é o porquê, mas é o para quê. Ela vai levar as boas novas. Então, Jesus ele se importou com o que ela sentia, ele se importou com o que ela sentia, mas também ele propagou o evangelho. E para fechar, acho que nesse ponto, Lamentações, capítulo 3 versículo 32 e 33 vai dizer assim: ainda que entristeça alguém, que Deus entristeça alguém, olha só, nós precisamos entender que Deus está no controle de tudo, né? Uhum. Colocar sempre nosso foco em Jesus e focar em Deus. Porque foi isso que é uma experiência. Jó nunca culpou o diabo de ter feito alguma coisa ou alguém. Ele sempre falava assim: eu preciso realmente perguntar para Deus o que está acontecendo. E aí, em Lamentações 3, vai dizer assim: ainda que Deus entristeça alguém, terá sempre compaixão, segundo a grandeza da sua misericórdia, porque não aflige nem entristece de bom grado. Deus não sente prazer no sofrimento nosso, né? Aí vai dizer dos filhos dos homens. Na verdade, Deus ele tem compaixão de cada um de nós, mas nós precisamos também entender o que nós estamos vivendo para a gente aprender as lições que essa experiência difícil que estamos vivendo e aí ele vai falar sobre receber o aprendizado, a lição de Deus de bom grado, né? Uhum. Você está falando sobre isso e eu lembrei da passagem em 2 Coríntios 4, Paulo falando que de todos os lados nós somos aprisionados, mas não desanimamos. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Então, às vezes, nós podemos ficar perplexos diante de toda essa situação, mas nós não desesperamos, porque nós estamos firmados, como John Piper disse,
sobre uma rocha, que a rocha é Cristo. Nós temos essa rocha debaixo dos nossos pés. Exatamente. Um dos pontos também interessante, ele vai sempre intercalar o livro, ele vai sempre firmar mesmo na palavra de Deus, né? São Uhum. muitas referências que ele cita, e uma das que ele cita também é do salmista, quando fala assim, tudo quanto aprove ao Senhor, ele fez, nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos. Então, todas as circunstâncias, Deus está agindo, né? E Paulo também, ele fala que Deus, faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. E a sua vontade é o quê? Boa, perfeita, agradável. Mas o que que acontece com onde achar algo bom de uma situação difícil? É saber que Deus, ele tem um processo, né? É bom, perfeito, agradável o plano de Deus. Mas nesse processo nós precisamos passar por momentos difíceis. E aí vem o sofrimento, né? Nós não podemos nos abater no percurso, né? Quando o povo de Israel mesmo saiu do Egito, foi uma alegria muito grande. Mas eles passaram por onde? Eles saíram de lá direto para Canaã, passou por Não. um deserto, por 40 E anos. esse deserto ele foi preciso, porque o povo estava no Egito há tanto tempo, o povo já tinha aprendido a cultura do Egito, o povo já tinha aprendido tantas coisas que para Deus não eram agradáveis. Então esse povo teve que passar pelo Egito para ser lapidado. É um processo que nós Exatamente. passamos para que atingimos, né? Exatamente. Jana, a gente pensou até que não ia aguentar uma hora, mas já Uhum. passou o nosso Ah, tempo. não. E eu quero te ouvir cantar. Mas antes ainda, quando você falou aí, eu me lembrei de um texto de para mudar essa circunstância, né? O povo de Israel, eles quando eles estavam no Egito, eles começaram o quê? Em Êxodo capítulo 3, versículo 9 e 10, ele diz assim, o, que Deus tinha ouvido o clamor do povo, né? O povo israelita, que chegou até ele, e tenham visto como os egípcios tinham oprimido aquele povo. Vá, pois, agora, e eu o envio, falando a Moisés, né? Uhum. Ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Então, o clamor que nós fizemos agora, em direção a Deus, Deus ele pode reverter a situação. John Piper ele vai dizer até exatamente isso. Ah, mas se Deus está mandando, como é que eu vou orar contra isso? Então, vou estar orando contra a vontade de Deus? Ele falou assim, não. Jesus sabia que a cruz era necessária, mas isso não deixou de ele falar assim, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Uhum. Então, assim, nosso momento pede que nós estejamos em oração. Nós estejamos realmente buscando aquele que pode realmente resolver a situação quando ele quiser. Sempre entregando a ele a decisão de realizar. Mas quando nós oramos, nós mostramos que realmente confiamos nele. E isso que Moisés fez foi interessante, foi chamado para esse momento. Deus, ele ouviu a dor do povo, né? Interessante isso. Que tinha falhado. Aquele povo não tinha sido feito coisas boas, mas mesmo assim, Deus, ele libertou aquele povo, né? Daquele momento tão difícil que estava passando. E eu fico imaginando que parece que eles passaram também um momento de quarentena que não poderia sair de casa, viu, Jana? E foi o momento da Verdade. Páscoa. É verdade, é Mas que verdade. Deus falou, entre para dentro da casa, coloque lá o sangue do cordeiro em volta da Uhum. porta, e quem estivesse na rua e o anjo da morte estivesse passando, poderia ceifar. Então, assim, é interessante como Deus, ele tem nos alertado a respeito de ter uma vida consciente do momento que nós estamos vivendo e ter as posturas corretas, né, Uhum. diante dessa situação. Então, no meio de tanto horror no antigo Egito, aquele povo conseguiu também ter esperança. E é essa esperança que precisamos ter diante dessa pandemia do coronavírus, porque Cristo está reinando e Ele é a nossa rocha, a nossa firmeza.